Como sabemos, o homem sempre procurou transformar seu ambiente em prol da guerra. E os animais não escapam dessa visão sombria da humanidade. Tudo é útil para atingir seu objetivo. O mais comum de todos os animais de guerra, aquele encontrado em todos os campos de batalha, o famoso cavalo. Muito cedo na história da humanidade, o cavalo era usado para agricultura ou transporte logísticos, e os primeiros vestígios de combate a cavalo datam de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Os sumérios, por exemplo, usavam muito bem os cavalos naquela época, como também há evidências visuais disso. O padrão de Ur, um artefato sumério muito antigo que se estima datar de 2.600 anos antes de Cristo, mostra claramente homens puxados por carruagens indo para a batalha. Portanto, os cavalos são treinados especificamente para a guerra. Deve-se dizer que as apostas eram altas, já que a velocidade e a força do animal proporcionavam uma boa vantagem no campo de batalha. No entanto, o cavalo revolucionará não apenas o mundo da guerra, mas também o mundo em geral, quando o progresso tecnológico permitir que o cavalo seja realmente montado por um cavaleiro, ou seja, quando a sela foi inventada durante a antiguidade. No início, os arqueiros eram colocados no cavalo para levá-los rapidamente do ponto A ao ponto B, e logo depois, os guerreiros com lanças ou espadas eram colocados nele. E quanto mais se percebe a eficiência das espécies, mais se cruzam para dar origem a novas raças, mais eficientes e mais poderosas. Inclusive, começaram a ser equipados para a guerra vestindo-os com suas próprias armaduras. A partir daí, impérios foram construídos ou desmoronados por causa ou graças aos cavalos. Assim como os cavalos, os cães há muito tempo têm um lugar ao lado dos homens nas batalhas. Em 525 a.C., Cambises II, rei da Pérsia, enviou uma matilha de cães de combate contra os arqueiros egípcios. Algum tempo depois, após subjugar o país, ele se tornou o faraó do Egito. O próprio Alexandre o Grande tinha seu cão, Peritas, treinado para a batalha. De acordo com o historiador romano Cláudio Elígia, os cães podiam ser soltos contra o inimigo para semear o caos em suas fileiras, e assim aproveitar a oportunidade para tentar uma ofensiva vitoriosa. Além de ser um bom rastreador para localizar um inimigo em fuga, o cão é, portanto, um elemento em pleno direito nos exércitos. E assim como os cães de hoje usam coletes à prova de bala para as intervenções policiais, na antiguidade podemos ver os cães usando armaduras e coleiras com espinhos. Alguns eram até mesmo treinados para atacar cavalos ou desarmar cavaleiros. Durante a conquista espanhola da América, o cão provou ser formidável nas densas florestas sul-americanas. Os conquistadores treinaram muitos cães para caçar e matar os habitantes locais. Infelizmente, vemos que funcionou muito bem. Nos exércitos atuais, o cão ainda é usado, mas preferimos que seja usado para salvar pessoas do que matar. Ah, e não podemos esquecer dos famosos elefantes de guerra. Isso tem sido muito comentado e, no entanto, eles raramente são usados na história em geral. Mas é compreensível. Imagine os guerreiros de Alexandre o Grande na Índia, muitos dos quais nunca tinham visto tal coisa, enfrentando um animal de 2 a 3,5 metros de altura. É impressionante e deixa uma marca na mente dos soldados. O elefante tem todas as características de uma arma de guerra. É imponente, tem uma força incrível e uma pele grossa que é difícil de romper. Os primeiros a usar regimento de elefantes foram os indianos. E os primeiros vestígios de elefantes domesticados datam no mínimo do século IX a.C. Os persas também tinham alguns elefantes em suas tropas a partir do século V a.C., mas nada parecido com os indianos. Quando Alexandre o Grande chegou à Índia, ele enfrentou o Raja Porus, com quem se confrontou durante a Batalha de Hidasp. Os 200 elefantes indianos causaram pânico entre os cavalos macedônios. Alexandre só conseguiu vencê-los enviando tropas a pé. A partir de então, as tropas de elefantes se desenvolveram no Ocidente porque o interesse em tê-los em seu exército era bem compreendido. Um desenvolvimento tecnológico tornou o elefante ainda mais eficaz, nomeadamente a Torre do Elefante. Uma pequena torre era instalada na parte traseira do elefante e os arqueiros eram colocados em seu interior. Nos tempos antigos, o elefante era muito usado, mas no Ocidente ele foi gradualmente abandonado. Especialmente na Ásia e na Índia, eles foram muito usados durante a Idade Média, onde alguns sultões tinham exércitos de milhares de paquidermes. Gradualmente, mesmo lá, os elefantes foram abandonados para o uso militar. Você acha que os porcos só servem para fazer bacon? Pois bem, existe o porco de guerra. Em primeiro lugar, temos que ser honestos. Os porcos raramente eram usados durante a guerra, pelo menos não vivos. De fato, a gordura do porco tem a vantagem de queimar muito bem e, portanto, foi usada em muitas ocasiões durante manobras militares. Portanto, sim, a gordura do porco queima bem, mas há uma coisa que queima tão bem quanto: o próprio porco.
Atenção, o exemplo a seguir é bastante cruel. Pode até parecer, mas o que se seguirá não é uma piada. De fato, o porco pode ser uma boa forma de lutar contra um animal que vimos anteriormente, o elefante. Os porcos eram cobertos com piche, óleo e outros. Eram incendiados e enviados em direção ao inimigo. É claro que os pobres porcos gritavam até a morte, e é isso que aterrorizava os elefantes, os gritos dos porcos. Os elefantes ou cavalo entravam em pânico, voltavam-se contra os seus donos ou simplesmente fugia. E foi isso que aconteceu com o rei Pirro. Esse horrível método anti-elefante foi relatado várias vezes durante a antiguidade pelos historiadores da época. Por hoje é tudo, obrigado por assistir este vídeo e até a próxima!